use o microfone ou está dando para ouvir bem assim? Tá tranquilo mesmo? Beleza? Então tá bom. Então, como eu ia dizendo, vamos dar sequência no estudo do livro. Eu trouxe a capa aqui para vocês conhecerem. Ficou um pouquinho escuro, porque realmente ele tem esse tema mais escuro aí de cores, né? Mas esse livro aí, essa é a capa dele. Se vocês quiserem um dia comprar, vai ser muito bom. Para mim tem sido uma bênção, tem me edificado bastante. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 2 e só trazendo uma recapitulação aí, né? Para a gente não ficar fora e disperso. Não sei se todos estavam aqui na última aula. Mas esse livro, ele basicamente vai falar sobre um ponto que é muito precioso, mas que por algumas questões envolvendo cultura, envolvendo até mesmo prudência dos tradutores, essa situação envolvendo a palavra escravo, doulos no original. Para nós, as nossas Bíblias, o pastor trouxe aqui vários textos que mostram realmente que ali é tratado como servo, porém, a palavra que deveria estar ali seria escravos. A gente sabe que tem uma questão que envolve a escravidão moderna, que isso tem um estigma gigantesco. A gente sabe que foi algo terrível e que talvez seja por esse motivo que os autores ali tentaram, não digo suavizar, mas trazer um contexto, uma ideia um pouco diferente sobre o que é doulos. E esse livro de John MacArthur, ele vai tentar resgatar essa visão bíblica sobre a nossa condição em Cristo, que é sim caracterizada por um escravo. E esse capítulo 2, ele vai justamente, e esse aqui ele é o título do capítulo, História Antiga, Verdade Eterna. Nós vamos ver como, o que era um escravo naquele período do antigo Império Romano, e também como era a escravidão lá no tempo do povo de Israel, que também existia esse status social, né? Que todos nós temos assim uma ideia mais ou menos ali do que é. Em alguns aspectos são muito semelhantes ao que nós vimos, né, na história recente, a escravidão aqui no Brasil e em outros lugares também, porém com algumas diferenças que são importantes. E nós vamos ver que, na verdade, o foco não se trata na opressão ou nos castigos que eram dados, mas na relação que nós temos com Cristo, que é uma relação que você tem várias questões que envolvem os escravos que nós podemos tomar emprestado e trazer para o nosso contexto, com a nossa relação com Cristo, né? E o objetivo realmente é justamente isso, e eu quero tratar com vocês. Esclarecer o termo grego, doulos, escravo, e o termo hebraico, eved, que faz parte, que também traz essa mesma ideia de escravidão, desconstruindo a atenuação que muitas traduções fizeram ao trocar por servo, e analisando o contexto histórico e cultural do Império Romano e Antigo Testamento, e mostrar que não existe a neutralidade espiritual, ou seja, que todo ser humano é escravo do pecado ou escravo de Deus. Então, hoje vai ser muito falando sobre aspectos da história. Quero, ao mesmo tempo, trazer ali paralelos com a nossa vida cristã, mas basicamente você vai receber muita informação sobre isso, tá? Então, o que era a escravidão no contexto cultural e social ali do Império Romano, primeiramente? Depois nós iremos aí para o contexto israelita, no Antigo Testamento, tá? Primeiro, a escravidão era uma estrutura social difundida por todo o Império. O Império Romano, você que gostava aí de estudar história, de saber como era, ele é extremamente extenso, ocupava toda ali a Europa praticamente, norte da África, Oriente Médio e se estendia até além disso. E qual era a forma de trabalho que era a sustentação da economia romana? Era justamente nos escravos. Um ponto que talvez vai ser diferente do que nós vimos na escravidão moderna, né? Que nós vimos aqui no Brasil, por exemplo, os escravos eles não tinham uma diferenciação por etnia. Os escravos eram de todas as idades, gêneros, etnias, e ao todo, se pudéssemos contar e juntar, isso é uma estimativa, obviamente, era 1/5 de toda a população do Império Romano, daria em torno de 12 milhões de pessoas. Era algo em torno de 20% a 25% da população total daquele império, que estava na faixa dos 50 a 60 milhões. 12 milhões, se você tentar analisar isso para o nosso contexto, que nós podemos ver à nossa volta, é a população da Grande São Paulo. Se você juntar ali vários países da Europa, países menores, talvez nem chega perto disso aqui. Então você vê que era uma quantidade enorme, gigantesca de pessoas que eram escravos no Império Romano. Era algo que era muito comum, extremamente difundido, né?
E no início, essa população, para chegar nessa soma gigantesca de 12 milhões de pessoas, elas vieram através de conquistas militares. Então, a gente sabe que o Império Romano ele se expandia por meio da guerra, por meio de acordos, mas em geral era por meio da guerra. E essas pessoas eram capturadas e eram trazidas para dentro do Império na condição de escravos. No entanto, isso é um ponto importante para ser tratado, aquela população, a escravidão, na época em que o Novo Testamento estava sendo escrito, que corresponde a esse período, a maioria dos que eram escravos de nascimento. Já não eram mais pessoas que foram ali, através da guerra, trazidos como escravos para dentro do império, mas eram pessoas que já haviam nascido assim, nessa condição de escravidão. Eles nunca conheceram a liberdade. A maior parte de pessoas eram assim, né? E aqui, talvez, nós podemos traçar o primeiro paralelo com que diz respeito à nossa condição espiritual. Porque você vai ver ao longo aqui da nossa aula que quando se fala de escravidão, a gente não está falando simplesmente da condição econômica que envolve, nós sabemos disso, mas da nossa condição espiritual. Como nós estamos espiritualmente perante Deus e perante a nossa salvação. E aí talvez a primeira pergunta, e se vocês quiserem responder, o que é liberdade para vocês? E o que é ser livre? O que vocês, quando falam assim, eu sou livre, ou eu tenho liberdade, o que seria para vocês isso? Alguém queria comentar, arriscar? Pode falar o que vem à cabeça, não precisa ser algo profundo, nada não, é só citar mesmo. O que é ser livre? E o que é ter liberdade? Oi? Escolher. Exatamente. Sim. Basicamente, alguém quer falar mais alguma coisa? Complementar? Não? É o que novamente vem na nossa cabeça, né? Quando a gente fala de liberdade ou ser livre, é sempre essa liberdade socioeconômica. Então, a liberdade que eu tenho de estar num emprego que não está sendo muito bom para mim e eu trocar e procurar outro. A liberdade, talvez, que você tem de ir e vir. Hoje eu moro em Ribeirão, talvez eu queira mudar para Franca, quero mudar para São Paulo, quero mudar para fora do Brasil. Obviamente que existem regras para que isso seja feito, mas basicamente as pessoas têm essa liberdade nesse nosso contexto ocidental, né, dentro de países livres que nós vivemos. Nós sabemos que existem outras nações que você não tem essa liberdade. E essa liberdade é com certeza aquela que o homem mais valoriza, mas ela não é tudo. Porque eu tenho certeza que por causa desses pontos que nós falamos aqui, né, liberdade de se relacionar, liberdade de ir e vir, liberdade de trabalhar para alguém, com certeza o homem é capaz de destruir nações inteiras por causa dessas liberdades. Destruir famílias, destruir relacionamentos, para que ele possa ser livre. E até mesmo a liberdade de se destruir, de acabar com a própria saúde, com a própria vida, se ele entender que isso significa ser livre. Só que quando a Bíblia fala dessa liberdade, nós vamos ver que na verdade isso é uma grande ilusão. Porque nós somos escravos, na verdade, de tendências que nós temos e que nasceram conosco. E por causa dessa tendência que nós temos, que é o pecado original, o que nós carregamos em nós, todas essas liberdades que na teoria são muito boas e que nós desfrutamos em certa medida, elas podem ser prejudiciais. Essa liberdade muitas vezes será a prerrogativa ou a condição que você tem de pecar contra Deus. Nós vemos aí vários movimentos sociais que defendem questões que são contrárias às Escrituras. Liberdade muitas vezes que envolve você gastar o seu dinheiro de maneira descontrolada e isso gerar um problema para a sua família. Então, essa tal liberdade que o homem muitas vezes se preocupa, defende e morre e mata por ela, isso não é de verdade ser livre. Porque nós podemos ser livres no sentido do aspecto socioeconômico, mas nós veremos que nós temos uma escravidão que nós não temos condições nenhuma em nós de resolvê-la. João 8, 34 e 36, eu trouxe a NTLH, que eu acho que traz bem esse significado. Jesus dizendo, falando assim: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem peca é escravo do pecado. Essa é a condição que cada ser humano que um dia pisou nessa terra carrega consigo. Ele pode ser livre no sentido de não estar preso
a um sistema econômico que oprime, que define os rumos da vida dele, como eram os escravos desse período em que eles nasciam já nessa condição, eles não tinham opções de escolher e de ser algo, mas quem determinava isso era o Senhor deles, que a palavra seria Kyrios. Ele não tinha opção de escolher para quem trabalhar e como trabalhar. A vida dele estava sujeito àquilo. Se aquele senhor se cansasse dele ou achasse vantajoso vendê-lo e negociá-lo por outro, ele poderia fazer. E ele não tinha opção nenhuma de dizer não, não é isso que eu quero. Mas sendo uma pessoa assim, ou uma pessoa que goza de todas as liberdades que o mundo pode dar, tanto um como o outro, eles são escravos no sentido espiritual. E a questão não é se nós somos ou não, mas a quem nós somos escravos. Então, trazendo aqui, mas o que a Bíblia chama de escravidão, e usa aspectos que encontramos nela com relação à nossa condição espiritual. Então, quando a Bíblia nos chama de escravos e nos refere a escravos, a ideia que está sendo tratada ali é, ele está pegando emprestado aspectos da escravidão e fazendo um paralelo, mostrando em nossas vidas que nós somos escravos e aqueles conceitos de dependência de algo, estar sujeito a uma vontade, que muitas vezes nós não temos nem força para poder repeli-la, se compara à escravidão que nós temos no aspecto social, que nós vimos em várias nações e ao longo de toda a história. Todo homem é nascido como escravo do pecado, e a nossa condição de escravidão não é em termos sociais e econômicos, mas a nossa condição espiritual. Nós não desfrutamos de uma verdadeira e genuína liberdade no que diz respeito à nossa relação com Deus e o pecado. Nossas inclinações pecaminosas, mesmo que sejam destrutivas em vários aspectos, ainda assim nós somos tentados a satisfazê-las. E você não conhece pessoas assim? Que talvez estejam em situação de rua por causa do desejo e da tendência e do vício que ele tem com algum tipo de substância química? Ou uma pessoa, por exemplo, que talvez essa não seja tão exposta, mas a tendência de mentir, a tendência de roubar, a tendência de ser uma pessoa que não cumpre com os compromissos, que não cumpre com a palavra, que não é fiel aos compromissos que tem na vida. Isso tudo são sinais da nossa escravidão. E é isso que todo homem, ao longo da história, experimentou. Eu li esse versículo, mas eu vou ler em uma outra tradução, que eu achei bem interessante, porque ela usa a palavra escravo, e só acompanhe comigo, diz assim: Jesus respondeu, vocês são escravos do pecado, todos vocês, e os escravos não têm direitos permanentes com a família, mas o filho tem os direitos. O que ele está querendo trazer com isso? Ele está mostrando, na verdade, a nossa condição para com Deus, nessa nossa escravidão. O direito de estar na família, de estar presente na família. O pecado, ele nos afasta dessa nossa relação com Deus. O escravo, ele não tem direito de dizer não para aquilo que o Senhor deseja para ele. E o que nós veremos aqui, outro versículo também nessa tradução, e eu quero que você só escute comigo, Romanos 7,14 diz assim: sabemos que a lei é espiritual, e a dificuldade não está com ela, e sim comigo, conosco, pois estou vendido como escravo ao pecado. Essa é a condição que cada ser humano que pisou na face da terra se encontra. Quando nós somos chamados de escravos de Cristo, Ele simplesmente está nos dizendo que Ele nos tirou de uma condição de servidão a um outro Senhor que nos destruiria, que nos daria como pagamento a morte. Para isso daqui, nesse ponto, vocês queriam fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta? Talvez contribuir aí, trazer um aprofundamento maior nesse aspecto? Você já se sentiu nessa situação alguma vez de você cair no mesmo pecado sempre, você muitas vezes dobrar o joelho e pedir perdão e falar: Senhor, novamente estou aqui? Será que você nunca experimentou isso? De você se sentir um cristão de segunda categoria, porque você acabou de pedir perdão e daqui a pouco novamente no mesmo pecado, e aquilo te entristece profundamente. Você muitas vezes fala: eu vou deixar de pedir perdão, porque tantas vezes eu já fiz isso. Será que Ele está levando a sério quando eu chego diante dEle, com lágrimas nos olhos e peço: Senhor, me perdoe? Essa é a condição da escravidão que o ser humano desfruta na sua vida. A questão é que nós, pela graça de Deus, somos despertos pelo Espírito Santo para essa situação. É por isso que nos fere quando nós pecamos contra Ele. Mas você sabe que existem pessoas que vivem abertamente no pecado e não sentem nenhum tipo de dor. Talvez isso nos ajude a refletir sobre essas pessoas e nos incentive a pregar o Evangelho. Porque é no Evangelho que essas pessoas vão ser libertas. Essa condição delas de escravidão do pecado
ela só torna essas pessoas o alvo da ira divina. E nós somos escravos de Cristo, agora servindo a um Senhor que nos ensina e que nos manda pregar a salvação, essa libertação dessa condição. Eu acho que isso deveria nos motivar a orar por outras pessoas e nos compadecer delas. Porque você sabe como que é triste, você está muitas vezes lutando com uma prática, com o pecado, e que você não consegue vencê-lo. Então, se ninguém quer complementar, vamos seguir aqui então, tá? Eu vou falar agora de aspectos da vida de um escravo. E esse primeiro ponto eu quero que vocês guardem, né, no coração de vocês. Todo homem nasce escravo. E agora, como que era a vida de um escravo? Para muitos escravos a vida era difícil, especialmente para aqueles que trabalhavam nas minas e nas fazendas. Imaginam como que era a vida dessas pessoas, trabalhando lá no subterrâneo, sem menor condição de saúde, de estrutura e de segurança, né? Ou em fazendas. Esses escravos rústicos geralmente moravam longe dos seus donos, e que moravam normalmente na cidade, né? Estando sob a supervisão de um capataz, de um caseiro, o responsável ali. E havia também muitos escravos que moravam na cidade, trabalhando junto com seus senhores, fazendo parte da casa. E para esses escravos, os chamados escravos urbanos, a vida geralmente era bem mais fácil, né? E aqui é interessante que um escravo ele poderia exercer várias profissões ao longo da vida. Ele podia ser um professor, podia ser um cozinheiro, podia ser um comerciante, até médico. Dependia do senhor que ele servia. Ele era preparado, ensinado, e isso ele exercia aquela profissão. Então você percebe que não era algo parecido com o que nós vimos, por exemplo, aqui no Brasil, aquela escravidão que nós estamos tanto muitas vezes bombardeados na mídia e falado através de documentos e de pessoas, que as pessoas viviam em senzalas da maneira mais desumana possível, que vinham sendo arrastadas lá do seu continente de origem e morriam no meio dos barcos nesse processo. Você percebe que os escravos naquele período eram uma pessoa que não tinha o direito, por exemplo, de se mudar para outro lugar. Porém, dependendo do senhor que ela tinha, dependendo a quem ela era escravo, ela podia ter uma vida assim, cômoda. Não havia diferença significativa nem no modo de se vestir. Se você andasse na rua, se você fosse um escravo urbano e estivesse ali naquele período e pudesse caminhar, você não saberia se esse é escravo, se esse é senhor. Ele não estava ali, muitas vezes, com um trapo sujo. Você, com certeza, poderia encontrar condições assim. Mas haviam pessoas que não passavam essa situação, né? Não mostravam que eram escravos ali. As responsabilidades que eles tinham, muitas vezes, eram as mesmas de pessoas que estavam em áreas livres, só que eles estavam sujeitos a um senhor. Os escravos da casa recebiam honra maior do que os outros, pois trabalhavam com uma proximidade maior dos seus senhores. Como participantes da casa, eles estavam envolvidos intimamente com todos os aspectos da vida familiar. Desde cuidar dos filhos, olha para você ver, você imagina você pegar o seu filho e você entregar os cuidados de um escravo. Naquele contexto que nós temos aqui, a escravidão moderna, eu acho que as pessoas não teriam essa confiança. Se bem que nós sabemos de que há escravos, até mesmo no nosso contexto, no Brasil, que eles eram ali amas de leite e cuidavam das crianças e tinham essa responsabilidade. Um escravo ruim dava prejuízo e poderia causar um dano grave ao bem-estar do seu senhor. E a escravidão, e não é romantizando, mas falando o fato, ela também trazia uma certa proteção social e também econômica para aqueles que tinham senhores bondosos e bem respeitados. Os escravos não tinham com que se preocupar quanto à sua alimentação e moradia. Tudo isso era fornecido pelo senhor dele. Seu único cuidado, preocupação diária, era servir aos interesses do seu senhor, de maneira completamente fiel. Além disso, se o senhor fosse um membro de prestígio ou de poder na comunidade, por exemplo, um oficial do governo, seus escravos também eram respeitados por causa do seu relacionamento com ele. E dava-se grande honra aos escravos, às pessoas que gozavam de autoestima na sociedade romana. E, obviamente, não romantizando tudo isso, né, o escravo não deixava de ser uma propriedade. Ele podia ter uma condição de vida melhor, mas ele continuava sendo uma simples propriedade. Totalmente sujeito ao senhor em tudo. Um escravo não passava de um objeto, não tinha direito nenhum legal e era como se fosse um bem, podendo ser adquirido, negociado, como qualquer outro bem.
Portanto, a experiência de um escravo acabava dependendo das exigências, dos costumes da família, dos negócios, da bondade do Senhor. Os escravos de senhores violentos e temperamentais, obviamente que tinham uma vida miserável. Enquanto que aqueles que pertenciam a senhores justos ou até mesmo amáveis, obviamente que a vida deles era extremamente melhor. Então, esse retrato que muitas vezes você vai ver em filmes, em livros, sim, você muitas vezes poderia até ver situações como essa, mas isso não era totalmente, não era em todos os contextos, havia sim diferenças, né? Eu trouxe aqui, por exemplo, alguns exemplos de escravos, né, daquele período, que tinham grande estima. Então, por exemplo, aqui, Epicteto é um filósofo estoico, nascido escravo na região da Frígia, pertenceu a Epafrodito, o influente liberto que serviu ao imperador Nero, e mesmo sob a condição de escravo, obteve permissão para estudar filosofia estoica. Após ser liberto, abriu sua própria escola de filosofia e tornou-se um dos pensadores mais admirados de Roma, um escravo. Marco Túlio Tiro era um administrador e um erudito, escravo do orador e político Cícero. Tiro não apenas administrava os bens e a casa de Cícero, como também atuava como seu secretário literário. Ele inventou as notas tironianas, um sistema de taquigrafia do mundo para registrar discursos em tempo real. Editou obras de Cícero e era profundamente amado e respeitado por toda a elite intelectual de Roma. Um escravo, sendo escravo, e ainda assim um intelectual respeitado naquele contexto. Após ser libertado, tornou-se um autor e publicou a respeito do direito. Outro aqui, Terêncio, trazido no norte da África para Roma como escravo, chamou a atenção de seu senhor, o senador Terêncio Lucano, por sua inteligência fora do comum. Recebeu uma educação formal, foi liberto e tornou-se um dos maiores dramaturgos e poetas da história de Roma. Mais um, Palas, Marcos Antônio Palas, eles que alcançaram o cargo de maior poder político do governo do imperador Cláudio do primeiro século. Palas foi o encarregado das finanças do império, acumulando uma fortuna colossal e um nível de autoridade decisória no governo que superava de quase todos os senadores romanos de sangue nobre. Isso aqui a gente também não pode omitir. Aí existia a diferença. Um escravo, ele era alguém que era submetido e linkado ao Senhor. E dependendo do Senhor, ele poderia chegar a situações como essa, a ocupar cargos importantes, a ser alguém muito respeitado. Bem diferente, talvez, do que talvez você vê, né, na escravidão moderna. E é importante a gente saber disso, porque, como eu disse, né, o livro ele vai justamente tentar nos mostrar nesse capítulo o contexto que tudo o que envolve um escravo, todas as partes que nós podemos traçar como paralelo com a vida cristã. Agora, que nós sabemos disso, né? Que por sua vez o escravo só tinha um objetivo essencial, que é agradar ao seu senhor, e em tudo por meio de uma obediência fiel. E aí, uma pergunta que fica para vocês. Todos sabemos que Jesus é o Senhor, mas quais as características de um verdadeiro escravo de Jesus? O que a Bíblia fala sobre ser escravo de Jesus? Se nós estamos aqui assumindo essa nossa posição como escravos do Senhor, qual é a característica que distingue de um escravo do pecado, de um escravo do mundo? Você já provou a pensar nisso? Alguém queria dizer, falar alguma coisa? Trazer algum comentário sobre isso? Qual é a característica de um escravo de Jesus? Alguém queria falar? Muito bom. Mais alguém? Não? Por que é importante falar sobre isso, né? Porque com certeza há pessoas que até vivem no meio de uma igreja e praticam ali aqueles aspectos mais aparentes de uma comunhão com a igreja e com Cristo, mas de fato ela não é uma escrava de Cristo. Talvez a aparência externa mostre isso, mas os seus desejos, suas vontades, quando ninguém vê, é um escravo de Cristo que se encontra ali? É alguém completamente entregue a Cristo? E mais do que isso, antes de chegar nisso, a pergunta é: como que eu me identifico a alguém? Como que eu sei que eu, sim, de fato, mostro com a minha vida que um dia eu fui salvo e transformado, agora em escravo do Senhor?
Vou trazer alguns textos aqui, que com certeza você já leu ou já ouviu, mas eu acho que ele elucida e mostra bem essas características. Em Mateus 7, se você quiser abrir comigo, essa é a mesma tradução que nós estamos usando, né? Mateus 7, do 21 ao 23. Está na NAA, mas acho que não diferencia muito da que a gente estava usando normalmente, né? Mateus 7, capítulo 7, do versículo 21 ao 23. Veja só. Alguém quer ler? Ou ninguém vai ter essa coragem? Versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos os demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Quando a gente lê assim, né, esse texto dessa forma, e a nossa tendência de se apegar àquela salvação por obras e acreditar que que temos condições de fazer algo para ser aceito por Deus, vou dizer assim, não dá uma pontadinha assim de, poxa, peraí, né? Ele estava, como diz aqui, expulsando demônios. Ele estava, como diz aqui, fazendo milagres. Ele não estava fazendo a vontade do Pai. Ele estava pregando, não estava aqui anunciando o nome de Jesus, porque é no nome dele que fazia esses milagres. E ele ainda admite, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, não expulsamos demônios. Ele estava fazendo aquilo que eu considero como certo, a vontade de Deus, não é verdade? Expulsando demônios, fazendo milagres. E Jesus ele vira para ele e fala, eu lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Isso aqui, na verdade, se você parar para analisar, e o que mostra quando alguém é de fato alguém que é um escravo do Senhor, transformado, regenerado, uma nova vida com um novo coração, daquele que muitas vezes segue aspectos religiosos e que, pela soberania de Deus, que muitas vezes não entendemos, pode inclusive ser usado por Ele. Por que alguém que faz essas coisas ainda assim não se revela um verdadeiro escravo de Jesus? Aí eu quero que você note a postura dessa pessoa. Daquele que faz algo em busca de reconhecimento próprio. Ele fez diversas boas obras e firmava sua própria justiça nelas, e não nas obras e méritos de Cristo. Ele não reconhecia sua condição de escravo do pecado e sem condições algumas de conseguir salvar a si mesmo. O coração dele não enxergava de que nele só havia miséria, morte e que não havia esperança em si próprio. Ele se firmava na própria justiça e é por isso que ele ousou perante o Senhor de dizer a ele, Senhor, Senhor, mas eu fiz. A questão não é o que faz, mas no fundo ali, quando você para pensar nas coisas boas que você faz e que são muitas vezes dignas de elogio, qual é a sua motivação? Você faz por amor a Cristo, por reconhecer a sua condição de escravo dele? E ao mesmo tempo, ainda que você faça tudo e entregue sua vida em nome dele, você ainda assim chegará perante ele naquele dia completamente rendido e dizendo, Senhor, é por tua causa que eu estou aqui, porque eu não sou digno disso. Não com palavras ditas da boca para fora, mas de fato um coração que reconhece essa miséria, essa incapacidade que nós temos de agradar ao nosso Senhor. O escravo faz isso. O escravo sabe que a responsabilidade dele, o que ele tem de fazer no dia a dia, é simplesmente um ato de gratidão e resposta ao amor de Deus. Não torna ele orgulhoso por causa disso. Ele não se fia a salvação e os méritos dele em nada além do que o sangue de Cristo. Essa é a diferença de um escravo para alguém que faz coisas, até coisas que são admiradas e pessoas que olham para aquilo e acham aquilo incrível, mas a questão que nos torna conhecidos por Ele não está em nós. Outro versículo, não precisa abrir, eu vou só citar, Lucas 6, 46 ao 47,
Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante, a todo aquele que vem a mim e ouve minhas palavras. Então ele vem e discorre naquela parábola. Mais uma vez aqui, o que eu queria ressaltar: fazer o que eu mando, agir conforme a minha vontade. Efésios 6, do 5 a 8, e aqui numa tradução, uma outra tradução para poder nos ajudar a entender melhor, e ela usa a expressão escravos. Escravos, obedeçam aos seus senhores com respeito e temor, e façam isso com sinceridade como fariam a Cristo. Não agradem aos seus senhores só enquanto eles estão vigiando, mas como escravos de Cristo. Façam de coração o que Deus quer. Trabalhem alegremente e com dedicação, como se estivessem trabalhando para Cristo e não para pessoas. Lembrem-se de que o Senhor lhes recompensará cada coisa boa que fizerem, quer vocês sejam escravos, quer que sejam livres. Mais uma vez está trabalhando a questão da motivação. Por que nós fazemos o que fazemos? Por que nós suportamos muitas vezes o que suportamos? Se a nossa motivação não está em Cristo, está em qualquer outra coisa. E aqui talvez seria o nosso segundo paralelo. Ao resgatar a realidade histórica, MacArthur revela a mensagem central do Evangelho sobre o senhorio de Cristo. Pertencimento total. Dizer que Jesus é o Senhor exige admitir que o cristão é seu escravo. Isso significa que nossa vida, escolhas, corpo, recursos pertencem integralmente a Ele. E tudo que fazemos de bom, fazemos por causa dEle, porque Ele que nos capacita. E a nossa recompensa nisso é porque nós fazemos porque amamos a Ele. Mais um texto para poder validar isso que eu venho dizendo, Romanos 6, não precisa abrir também, vou só citar porque eu estou usando uma tradução diferente. Será que vocês não compreendem que podem escolher seu próprio Senhor? Podem escolher o pecado que leva à morte ou então a obediência que leva à justiça. Aquele a quem você mesmo se oferecer, este será o seu Senhor, e você será escravo dele. Mas graças a Deus, que vocês, embora antigamente tivessem escolhido ser escravos do pecado, agora obedecem de todo o coração ao ensino que Deus lhe entregou. Interessante que quando você lê o texto parece dar a opção de escolha, mas no versículo 17 ele fala, graças a Deus. De fato, as nossas práticas, a forma como nós vivemos, é só um sintoma do Senhor que nós temos. E aí a pergunta que fica, qual é o seu Senhor? Você vê no seu dia a dia, na sua prática diária, essa submissão completa, sincera, não perfeita, não fora do comum, não é isso. Nós somos imperfeitos e falhos e tropeçamos nisso. Mas existe uma sinceridade em admitir os seus tropeços? Existe humildade em reconhecer que sem Ele você nada pode fazer? E aí podemos destacar aqui, talvez, 5 pontos disso. O que seria um escravo de Cristo? Quais são as características dele? Submissão e obediência restrita ao Senhor. Renúncia da autonomia e do eu, que envolve a negação de si mesmo, tomar a sua cruz. Exclusividade e lealdade incondicional. Humildade profunda e reconhecimento do dever. E por último, um serviço amoroso aos outros escravos da casa. Nós aqui. Até aqui, ficou algum ponto de dúvida ou alguma coisa que vocês queriam complementar ou dizer? Porque aqui nós encerramos, vamos falar assim, a primeira parte que está ligada à condição de escravo quando foi escrito o Novo Testamento, na condição do Império Romano, e tudo que nós podemos traçar de paralelo conosco como escravos de Cristo. E agora nós veremos do Antigo Testamento. Mas antes de seguir, vocês queriam trazer algum complemento? Ou fazer alguma pergunta? Algo que tenha ficado claro? Acho que o destaque que eu gostaria de trazer nesse finalzinho que você deu de Romanos, que fala ali, né, que não apenas escolher a Deus, né, a Cristo, não o pecado, mas agora obedecer de todo o coração ao ensino de Deus. Acho que muitas vezes isso falta, né? A gente só escolhe Cristo, só escolhe vir à igreja, só escolhe servir a Deus, mas muitas vezes não quer obedecer, muitas vezes não quer se esforçar para cumprir aquilo que o Senhor nos ensina e nos mostra nas Escrituras, né? Acho que isso também é um ponto importante. Sem dúvida. Alguém mais queria complementar? Bom, então seguindo aqui então, esse tópico saindo do Egito realmente é o subtítulo que está lá no capítulo, tá? E aqui o John MacArthur ele vai mostrar que esse conceito de escravo,
Isso não é uma coisa do Novo Testamento. Isso é uma coisa que vem ao longo de toda a história do povo de Deus. E ao invés de doulos, a palavra ali é eved, ou eved. Me perdoe a pronúncia. Essa palavra hebraica eved, aparece 799 vezes no Antigo Testamento. Na Septuaginta foi traduzida por doulos, escravo, por mais de 400 vezes. Então isso mostra uma relação de compatibilidade, né? De equivalência. Né? Apesar da ideia mais básica de eved ser a de um escravo, o seu sentido fundamental também passa despercebido em meio às páginas da maioria das traduções. E esse texto ele é exatamente o que o autor está dizendo lá no livro. Tá? A versão King James, que é a versão que eles mais utilizam lá na língua inglesa, né? Por exemplo, nunca traduz eved como escravo, optando por servo ou criado, na maioria das vezes. Contudo, quando fazemos uma comparação com a Septuaginta, que é a tradução que alguns eruditos ali, judeus, fizeram do hebraico para o grego, percebemos que ela traduz eved por derivados de palavras doulos por mais de 400 vezes. Os especialistas rabínicos que produziram a Septuaginta entendiam exatamente o que significava a palavra eved, razão pela qual a simbologia referente à escravidão era tão importante naquela tradução. Para os judeus da época de Jesus, que conheciam tanto o hebraico do Antigo Testamento quanto a Septuaginta grega, era impossível deixar de perceber o uso constante. Então eles não estavam criando algo novo. Eles conheciam a condição do povo de Israel ao longo de toda a sua história e sabiam o que significava ser escravo. Então eles simplesmente estavam dando continuidade numa verdade que, como diz lá o título do livro, é extremamente antiga, vem de muito antes. A escravidão fazia parte da história de Israel desde seu início. Podemos ver ao longo do Velho Testamento a associação de importantes personagens à escravidão. Por exemplo, Deus revelou a Abraão que seus descendentes um dia passariam por grande sofrimento, que seriam escravos. José, bisneto, talvez o mais famoso aí, nessa condição de escravo, bisneto de Abraão, foi vendido como escravo. A gente sabe toda a história, né? Muito bonita, inclusive, de sendo vendido como escravo pelos irmãos, passando por diversas injustiças ali dentro do Egito e, posteriormente, Deus colocando ele com o interesse de preservar ali a semente de Abraão, colocando ele como vice-governador do Egito, enfim. Descendentes de Jacó foram escravizados por egípcios, depois que José acabou falecendo, passaram-se vários anos, e eles estiveram na condição de escravo. E é nessa condição de escravo que o Senhor se revela a Moisés. E é nessa condição de escravo que ele os liberta daquela condição. Entretanto, o êxodo do Egito não deu autonomia completa aos israelitas. Em vez disso, ele os colocou em um tipo diferente de escravidão. Aqueles que tinham sido propriedade de Faraó se tornaram propriedade do Senhor. E diz isso lá em Êxodo: sereis a minha propriedade peculiar dentre os povos. Deus lhes disse isso enquanto acampavam no pé do Monte Sinai. E posteriormente foi dito a Moisés: porque os israelitas são escravos de Deus, que os tirou do Egito, ele é o Senhor, Deus deles. O povo hebreu tinha sido liberto de um senhor para servir a outro. Deus seria seu rei soberano, e eles seriam seus súditos fiéis. O êxodo não resgatou completamente da escravidão, mas somente da escravidão ao faraó. E naquele momento eles passaram a ser escravos de Deus. E óbvio, se você for ler ali o Velho Testamento e todo o desenrolar da história, qual que é a marca de Israel? Infelizmente, por toda a história de Israel, os judeus frequentemente esqueciam que eles eram escravos do Senhor. E em vez de obedecer e honrar somente a Ele, flertaram várias vezes com a idolatria e com rebelião contra Deus. Você passa pelo deserto, murmurações, a ponto de dizer muitas vezes que eles sentiam faltas daqueles benefícios que eles tinham como escravos de Faraó. Até que a gente sabe que no final de todo um processo, entre Deus muitas vezes permitindo que eles fossem escravos de outros povos, sendo oprimidos por eles, até que chega numa condição de exílio, que eles são completamente desfeita a nação de Israel, levado para o exílio. E esse padrão se repete sempre. Eles o abandonam a Deus, se tornam escravos de outras nações, que por sua vez também eram escravos de falsos deuses. E esses momentos podem ser breves, como você pode ver ali nos livros de Juízes, onde eles eram escravizados e surgiu um juiz que os Deus usava para libertá-los, ou em prolongados tempos como o exílio. Porém, Deus
permaneceu fiel e sempre que o povo clamava por libertação, ele intervinha na história e libertava o seu povo com a condição de voltarem a serem seus escravos, sendo abençoados, protegidos e experimentando momentos de paz e prosperidade. É naqueles momentos em que eles eram fiéis aos mandamentos, eram os momentos de maior prosperidade que eles tinham. A escravidão também existia na vida diária de Israel. Era permitido, por exemplo, que um israelita fosse vendido como escravo em virtude de uma insolvência financeira. Às vezes ele tinha uma dívida, não conseguia pagar. A Bíblia permitia que ele fosse vendido como escravo, porém ele não poderia ser tratado de uma maneira cruel. E por quê? Qual que era a razão disso? Porque existiam também os outros escravos de outros povos que eram como um objeto, como em qualquer outra cultura. E a razão dessa diferença de tratamento era que cada israelita era considerado, em essência, escravo de Deus. Por isso, aquela condição de escravo de um homem era uma coisa temporária, condicional, e que nós sabemos que no ano do jubileu eles eram, inclusive, libertos dessa condição de escravidão. Vou ler aqui Levítico 25, 42 e 43, para poder mostrar isso que eu acabei de citar. Os israelitas são escravos do Senhor Deus, que os tirou do Egito. Eles não devem ser vendidos como escravos, portanto, não os trate com crueldade, mas respeitem a ordem do Senhor. Então podemos concluir aqui que, como todos os escravos do mundo antigo, sua vida era caracterizada pelas ideias de dependência total e perda de autonomia e um senso de pertencer totalmente a alguém. Até aqui, alguma dúvida? Isso aqui é a imagem que se repete muitas vezes na história de Israel. Sendo libertos, servindo a falsos deuses, Deus restaurando eles novamente. Alguém queria complementar isso? Falar alguma coisa sobre isso? Ou fazer alguma pergunta? Antes de seguir agora para a última parte, que agora é o nosso terceiro paralelo. Nada? Bom, então o que não ficou até claro até aqui? Nesses últimos 15 minutos eu quero trazer só mais uma meditação sobre tudo isso. Ficou claro para todos nós aqui que todo homem é nascido escravo de algo. Escravo do pecado, ou somos escravos de Cristo. Não temos um meio termo nisso. Mas eu não sirvo a Deus, não estou em nenhuma religião, não faço parte de nenhuma cultura que está ligada a um Deus ou divindade, eu faço o que eu acho que é certo. Você não deixa de ser um escravo também de si mesmo? Porque eu garanto para você que quando você só faz aquilo que você pensa e que você não busca auxílio, conselho de ninguém, você vai cometer erros, você tem consequências. Então, não existe uma condição de liberdade plena como às vezes as pessoas pensam que o ser humano tem. A verdade é que todos nós somos escravos de algo. Seja dos nossos desejos, dos nossos pecados, seja de influências e ideias que muitas vezes estão espalhadas por aí, que nos influenciam e que nós pensamos que nasceu conosco ou que nós criamos ali, mas quando você vai puxar realmente você percebe que são ideias já antigas. E se você puxar de onde elas nasceram, você vai chegar lá no primeiro rebelde, naquele que não quis ser escravo, servo do Deus Criador. Enfim, isso não é uma ideia nova. Querer ser independente da maneira humana, isso não é uma coisa nova, sempre existiu. E todos nós estávamos nessa condição. E é interessante que a expressão grega de ser comprado, no agorazo, no mercado, para se tornar escravo de Cristo, carrega um significado profundo que combina práticas culturais do mundo antigo e a teologia central da salvação. Em passagens como 1 Coríntios 6,20 diz assim: porque fostes comprado por um bom preço, glorificai a Deus no vosso corpo. Em 1 Coríntios 7 diz assim: fostes comprado por bom preço, não vos façais escravos de homens. Eu acho que esse homens também está ligado a nós. A Bíblia explica essa realidade através de 3 conceitos fundamentais. 1 Coríntios talvez mostre essa primeiro. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. No mundo grego-romano, esse logal chamado agorazo, e no contexto bíblico, a palavra comprar refere-se ao ato de ir à ágora, à praça, e pagar o preço estipulado para adquirir a propriedade de algo ou alguém. Nós sabemos qual é o nosso preço, o preço que foi pago. Foi a morte de Cristo na cruz. Por isso, uma condição anterior
em que nós servíamos a outros senhores, agora em Cristo, se é que nós somos salvos, servimos a Ele. Essa troca legítima de senhorio, a compra bíblica, não significa que o cristão ganhe uma autonomia, agora somos livres, e muitas vezes nós usamos isso nessa ideia de somos livres em Cristo, mas somos livres de cumprir com a vontade do antigo Senhor, do pecado, mas escravos agora de fazer a vontade do nosso novo Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Então a sua liberdade, ela é dada nas condições dessa troca de senhorio. Você agora tem liberdade em Cristo para dizer não às suas tendências pecaminosas. Você tem agora em Cristo liberdade para amar como a Bíblia ensina, para viver uma vida realmente modesta e agradável aos olhos do Senhor, que antes era impossível na condição que você tinha de escravo do pecado. E esse paradoxo da verdadeira liberdade, né? Somos livres, mas escravos. Embora a palavra doulos evoque a ideia de subjugação, ser escravo de Cristo, é a única forma de experimentar uma liberdade real. Servir ao Senhor perfeito. Na cultura romana, a vida de um escravo dependia do caráter do seu senhor. Um senhor cruel gerava uma vida miserável. Um senhor bom e poderoso trazia proteção, provisão e até mesmo honra para esses escravos. Um Senhor amável, Jesus é o Senhor perfeito, justo, gracioso. Ele trata todos os seus servos com amor, provê o que precisam e os adota como filhos e cordeiros. É impensável um Senhor assim naquele período. A liberdade que nós temos hoje é uma liberdade do mal, mas de fazer a vontade de Cristo e estar livre da culpa, da condenação, da tirania, do egoísmo e do medo da morte. E aqui é a meditação que eu quero trazer. E eu sei, falar de escravidão não agrada ninguém. Ninguém gosta de se ver como alguém que é refém e escravo de vontade de outro. E lógico, né? Nós sempre, por causa do nosso ego, do nosso orgulho, quando nós pensamos nisso, nós perdemos as nossas liberdades, nossos direitos. Isso talvez nos incomoda e é por isso que talvez, quando olhamos essa palavra e dizemos assim, eu sou escravo de alguém, talvez aquela pontadinha que até o pastor citou, que nos incomoda, e eu acho que ela só existe em nós porque nós nos esquecemos a quem nós somos escravos. Quando olhamos pela lógica do reino de Deus, a mais humilde e rejeitada posição social que a humanidade pôde ao longo da sua história criar, que é a condição de escravo, em Cristo e no reino dele, se torna a mais alta, sublime, desejada em comparação a todos os tronos, títulos, méritos, que não são nada diante do peso de toda a eternidade. Ser escravo de Jesus é infinitamente mais grandioso que qualquer coisa que a humanidade possa criar. Estar completamente submisso, entregue e rendido aos pés dele, é o que é mais elevado que o ser humano pode ser. Já parou para pensar que a escravidão não está relacionada a você? Mas a escravidão, ela tem esse aspecto, nossa escravidão aqui tem esse aspecto tão especial, porque está relacionada a Ele. Nós não somos merecedores de nada da parte dEle. Mas o fato de sermos escravos dEle nos coloca numa posição que a humanidade sequer jamais sonhou em estar. Pensa em todos os títulos, pensa aí em todos os reinos que você possa imaginar, de ser reconhecido pela sua profissão, por aquilo que você é bom, de ocupar um cargo de grande influência nesse mundo. Tudo isso, o que é tudo isso no fim das contas? É somente areia, é somente pó. Mas a sua condição de escravo de Cristo vai reverberar e existir por toda a eternidade. Você percebeu que todos os apóstolos, eles quando se apresentavam, eles se diziam escravos e ostentavam aquilo com orgulho. Para ele não era vergonhoso dizer que era escravo, porque ele sabia quem era o Senhor deles. Eles entendiam que aquela condição de escravidão a Cristo era algo de extrema honra, de profunda misericórdia. Graças a Deus que somos seus escravos. Ainda bem que não somos livres na nossa forma de enxergar o mundo, mas somos cativos e reféns do amor dele, que nos sustenta, que nos protege, que nos direciona, que supre as nossas ansiedades, que nos corrige quando estamos errados. Que bom que somos escravos desse Senhor. Que bom que eu não sou escravo de mim mesmo.
Que bom que eu não sou o Senhor absoluto da minha vida. Porque com certeza, se você parar para pensar em quem você é, fielmente, com sinceridade, no seu coração, você sabe que você não pode ser um bom Senhor. Suas escolhas não vão te levar para perto dele. Que bom que somos escravos de Cristo. Que bom que carregamos essa marca. É assim talvez esse resuminho feito aí. Éramos escravos do pecado, ele nos compra, somos submissos à sua lei, e essa de verdade é a real liberdade. Essa é a liberdade real. Servir a Cristo, ser escravo dele, viver para ele. Amém? Alguém queria complementar ou dizer alguma coisa ou fazer alguma pergunta? Não? Samu, opa, pode ser, pode ir. A escravidão antiga era muito cruel, né? Agora, escravo de Cristo é diferente, né? Vamos ter prova, vamos ter, mas nunca como a escravidão em carne, sabe? Exato. Vamos ter nossas provas, nosso castigo espiritual e tudo, mas não se compara, nossa, eu ia assistir a escravidão, filme, tudo, era muito cruel mesmo. Exatamente. Na época do Antigo Testamento, na época assim, de agora, a escravidão no Brasil, da Venezuela, Estados Unidos, muito cruel. Se compara a escravidão de Cristo, não se compara com ser escravo de Cristo, escravo de Deus. Sim. Somos escravos dele e, na verdade, o que nós recebemos disso, dessa relação de escravidão, é o cuidado dele, é a bondade dele. Perceba que quando ele fala de ser escravo, ele quer traçar alguns aspectos da escravidão. A submissão, a fidelidade, a dependência. É isso que está por trás dessa palavra, essa expressão escravo de Cristo. Fidelidade a ele, submissão a ele, dependência a ele. E o Espírito Santo é maravilhoso em saber usar as palavras, né, pastor? Eu acho que ao mesmo tempo que é tão difícil para a gente conseguir hoje conceber a ideia da escravidão, né, até por ser algo distante a nós, no sentido de que para nós hoje é mais, tem um fator histórico, né, dificilmente hoje a gente conhece alguém que foi um escravo, passou por esse processo. Então isso para a gente é difícil ter essa plena concepção, ao mesmo tempo que, pensando, né, no assunto, o nosso entendimento do que é dizer que Deus é o nosso Senhor. Né? Às vezes a gente também perde o que implica nós termos Deus como nosso Senhor. Né? E como para nós é um privilégio ter Deus como nosso Senhor. Porque o Senhor, ele, como você falou, ele tinha liberdade para fazer o que ele quisesse. O escravo estava cativo a fazer a vontade soberana dos seus senhores, que era imediata, inquestionável e recusável. Né? E a gente diz que Deus é o nosso Senhor, e me parece que se a gente entendesse, né, ou se a gente fosse atrás de entender, né, mais e mais o que implica, né, que Deus é o nosso Senhor, talvez a gente até lidaria com a nossa vida de uma maneira diferente. Exato. Concordo plenamente. O escravo não tinha escolha nenhuma. Não tinha escolha. E a gente tem escolha. E é um paradoxo interessante porque, sim, nós não temos escolha em Cristo, mas Ele nos trata com misericórdia, porque nós não somos perfeitos, nós erramos contra Ele, nós falhamos contra Ele. E a liberdade que Ele nos dá, que é chamada de escravidão aqui, ligada a esse termo doulos, é uma liberdade de fazer aquilo que é bom. Porque antes éramos escravos de satisfazer nossos desejos, servir a um Senhor que só iria nos dar como paga a morte, a destruição. E esse nosso Senhor hoje é como se pegasse alguém e obrigasse ele a fazer o que é certo, né? Não sei se seria um bom paralelo a isso. Na época da escravidão, lá se errar, faz o quê? Com certeza, era punido. E o Senhor fala, calma. Que Senhor é esse, né? Quando nós olhamos a condição do que era a escravidão no passado, fica constrangedor quando nós pensamos e chamamos eles de Senhor e vemos toda a bondade, misericórdia, compaixão. É claro que
o termo doulos e escravos, ele é somente um dos termos em que Deus ele usa ao longo das Escrituras para nos definir, porque Ele também nos chama de filhos, nos chama de suas ovelhas, e sempre nesse sentido, nesses aspectos que vão se repetir nesses paralelos, né? Submissão, obediência, fidelidade, dependência, humildade, ser sustentado, ser salvo de forma gratuita. A questão é que nós estamos numa condição que nós não tínhamos como ser resgatado por nós mesmos. Não havia nada em nós que pudéssemos dar àquele antigo Senhor que nos libertasse daquela condição de escravidão. E Ele, por livre, espontânea vontade, por graça e misericórdia, por amor ao seu santo nome, nos compra como escravos dele. Não existe algo mais belo do que isso. E é maravilhoso como a Bíblia pega algo que é tão duro e cruel e, de uma maneira extraordinária, nos mostra uma face do amor e da graça dele. Ser escravo de Cristo é bom. Ainda bem que somos escravos dele e não escravos de nós mesmos. E não escravos de qualquer outra pessoa. Não existe um Senhor melhor do que Ele. Não existe um Senhor mais bondoso e misericordioso do que Ele. Ainda bem que são assim. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar então. Ó Senhor, eu agradeço pelo dia em que o Senhor, com compaixão, misericórdia e bondade, olhou para mim, olhou para cada irmão e irmã aqui presente e nos comprou com o seu sangue. Nos tornou seus escravos e sabemos que isso é algo maravilhoso para nós. Pedimos perdão pelas vezes que talvez não fizemos jus a essa nossa condição e pedimos que o Senhor nos ajude a entender essa verdade, compreendê-la mais profundamente e através dela dar glória ao seu nome, que é digno de receber. Agradeço por esse dia. Agradeço por todos que estão aqui presentes e peço que o Senhor continue aqui conosco, nos abençoando, falando conosco através do culto, recebendo os louvores que o Senhor é digno de receber e que o Senhor possa nos abençoar nessa caminhada por esse livro, que tem edificado e abençoado tanto cada um de nós. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém.